né, de medicina, internet com certeza, né, mas redes sociais usam muito, tem os famosos algoritmos, né. Porém eu comecei a me inquietar e a me incomodar e começar a pesquisar mais sobre inteligência artificial, quando surgiu o ChatGPT. Quando surgiu não, né, quando o ChatGPT liberou o uso público da ferramenta. Eu fui correndo logo usar, já no início quando ficou disponível, né, e mesmo no início que não era tão, eh, apurado como é hoje, que hoje tá bem melhor, né, a ferramenta tá aprendendo sozinha a se adaptar bem melhor aos usuários e como a gente utiliza e conversa com essa plataforma, mesmo naquela época eu já fiquei assim: "Meu Deus, e agora, né? Como eu vou me posicionar, meu marido, meus filhos?". Eu estava conversando com uma amiga e ela falou que o marido dela é da área de tecnologia, e ele já tá preocupado com o emprego dele. Ele acha que evoluiu demais nos últimos 6 meses, assim, de uma maneira que ninguém imaginava, assim, muito rápido mesmo, que o negócio tá indo cada vez mais rápido, que as máquinas e as programações das inteligências artificiais estão se adaptando bem, estão aprendendo e muito mais rápido os serviços e as coisas que elas têm que fazer de uma maneira mais, assertiva, né. E ele já está temendo pelo emprego dele, e ele trabalha numa grande empresa de tecnologia, ele programa, né, ele é programador, engenheiro de software. E aí, parece que assim, às vezes a impressão que eu tenho é que tá vindo um tsunami, assim, ó, e eu tô ali olhando não sei se vocês viram esses dias que, teve na Itália, teve uma avalanche de neve. E tem uma imagem, assim, das pessoas esquiando e olhando aquela neve vindo, assim, sabe, ninguém fazendo nada. A impressão que eu tive é que eu estava ali, naquele momento. A inteligência artificial tá vindo e eu tô assim, ó: "Tá, e aí, o que que eu faço? Tô vendo ela vindo, mas não sei o que fazer, tô sem ação". Mais ou menos, né, porque desde o ano passado eu falei: "Não, eu preciso me mexer". Eu trabalho como psicoterapeuta, né, eu fiz o mestrado, conversão de curso aqui na Inglaterra, eu moro na Inglaterra. Eu antes, formada em jornalismo e pós-graduada em marketing. E fiz mestrado e conversão de curso em psicologia, e eu já tinha percebido já no consultório como que a gente já estava sendo de certa forma substituído pelo ChatGPT, as pessoas estão fazendo terapia no ChatGPT. Eu indico? Eu não indico. Eu acho que é uma boa ferramenta para isso? Ainda não. Talvez fique, mas hoje não, porque depende muito de como você pergunta, e as pessoas não sabem muito como interagir, elas interagem como se fosse outra pessoa, sendo que não é, né. E aí, eu percebi isso, que as pessoas estavam já até fazendo terapia com o ChatGPT, eh, inclusive eu até dei uma pausa nos meus atendimentos, por motivos pessoais, e por também achar que eu tenho que dar uma pausa para entender e me preparar para as mudanças. Porque eu acho que a terapia, psicoterapia, ela vai caminhar para uma coisa muito artesanal, para poucas pessoas com muito conhecimento, muita expertise, muito nome, e para pessoas que de fato podem pagar. Eu acho que a grande massa vai utilizar inteligência artificial para fazer a terapia ali do dia a dia, principalmente se for usar uma cognitivo comportamental, alguns desses tipos de ferramentas da psicoterapia, eu acho que elas não vão mais precisar da interação humana, né, isso na minha profissão. E em outras profissões, todas ligadas à análise de dados, pensamentos, tecnologia, eu consigo ver isso também, assim, sabe, principalmente os cargos de entrada. Aí eu estava pensando: "Tá, e aí, qual área não vai ser atingida nessa primeira onda, né?". Fiquei pensando em ondas. Isso tudo que eu tô falando, tá, é do que eu fiquei lendo desde o começo do ano passado, que eu tô frenética pesquisando sobre inteligência artificial e tentando entender.
não só como eu vou me adequar, mas como, por exemplo, eu vou educar meus filhos, né, como minha família vai se posicionar, e eu acho que todo mundo tem essa mesma preocupação, né, quem não tem deveria ter, como que vai se posicionar nesse novo cenário, né, que já é uma realidade, se você pensar bem, já é uma realidade. Daí eu dei uma pausa nos meus atendimentos, e eu fiz um livro ano passado, inclusive, tô fazendo mais 3 livros. Tô usando a inteligência artificial como ferramenta de aceleração do meu processo criativo. Por exemplo, eu faço desenho à mão, jogo na inteligência artificial, peço para ele digitalizar e descrevo no prompt o cenário que eu quero os personagens inseridos e ele me dá o desenho pronto. Depois eu jogo no programa de edição para fazer a finalização e remover e acrescentar detalhes do que eu preciso. Eu fiz o livro assim, em julho e agosto, eu comecei a fazer julho e agosto do ano passado e acabei em novembro. Mas eu já percebi que a inteligência artificial já evoluiu e eu tô precisando de fazer muito menos alterações do que eu fazia ano passado. Então eu acho que estamos caminhando aí para ela conseguir criar exatamente o que a gente mandou no prompt. Eu lembro que em junho e julho, quando eu comecei, nossa, o ChatGPT era meio burro, sabe. Era muito difícil dele entender o que eu estava querendo, ele era ele não fazia o que eu pedia, né, basicamente, ele tinha muita dificuldade. Esse ano eu já vi que ele tá mais esperto, e tem outras ferramentas que são focadas em imagem, edição de vídeo, criação de vídeo, eu não as usei ainda, eu sei que tem o Sora, que é muito bom, e tem, acho que é Cintiq que chama, que é de vídeo. E aí eu comecei a gravar conteúdo para o YouTube e fiquei me perguntando também se a inteligência artificial vai substituir a gente até nesse cenário aqui do YouTube, né. Eu quero acreditar que não, quero crer que as pessoas reais querem experiências de pessoas reais, né, para poder se identificarem com isso e ter a possibilidade de ter uma coisa palpável, né, de que a pessoa de fato como ela, que também é pessoa, passou por isso e não uma máquina simulando as coisas. Então, nessa primeira onda eu quero acreditar que produção de conteúdo autoral e produção de conteúdo que relata as nossas experiências ainda vão ser coisas que serão valorizadas, né, nessa primeira onda. Eu não sei mais pra frente, né, porque tudo tá mudando tão rápido. Aí eu fiquei pensando assim: "Tá, trabalhos braçais, trabalhos manuais, esse tipo de serviço, a inteligência artificial ainda não consegue substituir, né. Talvez seria esse o caminho? Pode ser que sim, mas eu acredito que se você tem aqui as pessoas que fazem trabalho braçal, aqui você tem trabalhos de entrada, né, assistentes, posições que são analíticas, mas que não exige tanto do intelecto e da formação. Aí depois você tem essas pessoas aqui de cima, que têm mais experiência, mais formação, mais decisão nas coisas, mais criatividade. Eu acho que esse pessoal aqui vai sair, e aí esse aqui na primeira onda e esse aqui vai continuar existindo. Porém, eu estava vendo foi antes de ontem, eu estava assistindo um podcast de um dos criadores do ChatGPT, e ele estava dizendo que a evolução da inteligência artificial estava fazendo com que o custo de software, desenvolvimento de software caísse drasticamente, e que isso facilitaria, eh, a aceleração do desenvolvimento de robôs e de automações mecânicas, né, que imitam o braçal, vamos dizer, humano. Nos Estados Unidos, a gente já tem essa realidade de alguma forma, né, que tem os carros que dirigem sozinhos, que já tem estado que permite, já tem gente que está usando isso, então isso já é presente.
E a gente tem as automações da casa, que eu gosto muito, inclusive, que uso, que é robô aspirador, né, lava-louça, essas coisas, tem máquina de passar também, mas eu ainda acho que é muito necessário, por exemplo, a minha limpeza, ter alguém para vir aqui fazer uma limpeza mais pesada, a organização das coisas. Eu lembrei daquele filme, eu não sei se vocês já assistiram, gente, eu assisti quando eu era, sei lá, acho que eu tinha 11, 12 anos, um filme que chamava Inteligência Artificial. Que era de um menininho que era robótico, que foi adotado por uma família, e já era um mundo onde a IA e os robôs já eram realidade. Isso é antigo, tá, acho que eu assisti esse filme em 1999, 1998. Eu vou até rever esse filme, porque tem um pessoal aí da internet que fala que os poderosos já têm essa previsão, né, muito além da gente, que eles já têm essa noção por terem mais informações do que está acontecendo, eles conseguem ver muito além do presente que a gente vive. E que tem vários filmes e produções aí hollywoodianas que são meio que profecias do que de fato vai acontecer. E, gente, esse filme me fez refletir muito, eu vou assistir ele de novo. Porque parece que é para onde a gente está caminhando, de fato. Tem também uma série na Netflix, meu Deus, eu esqueci o nome. Quem souber o nome depois põe aqui embaixo, que eu vou deixar essa live gravada, quem assistir souber o nome coloca aqui. Que é que tem os carros autônomos, né, e tem toda essa coisa da rede social, que a gente já vive hoje, mas tem tipo uma pontuação, acho que chama Black Mirror. E também tem umas coisas, assim, meio futuristas, mas esse filme Inteligência Artificial, nossa, parece uma coisa muito, assim, de para onde estamos caminhando, sabe. E eu não consigo ter uma noção se isso vai acontecer daqui 10 anos, daqui 20 anos, enfim, mas eu acredito que os meus filhos já vão viver essa realidade, sabe. De ter robôs humanoides mesmo, sabe, fazendo as coisas, enfim. Aí nesse cenário todo, eu fico me perguntando que como educar meus filhos para que eles estejam preparados para o futuro, e não só isso, como que eu preparo o meu presente para eu conseguir, eu e meu marido, a gente conseguir ser base para os nossos filhos em sentido financeiro, em sentido emocional, enfim, financeiro principalmente, né, porque tipo, como que vai ser, assim, sabe? Como que a gente vai conseguir dar suporte para que eles consigam caminhar dali para frente? Quem é pai, quem é mãe entende, né, a gente tem essa preocupação com o futuro dos nossos filhos, da nossa família, e como que a gente também não vira um fardo, né, para eles, principalmente, né, no futuro. Então como que a gente vai se preparar e montar a nossa estrutura para dar essa base, para eles conseguirem caminhar, né. Eh, a minha filha mais velha tem 4 anos, em setembro ela começa a escola. O meu filho mais novo já tem 2 anos e 3, 4 meses. Enfim, em setembro ele vai ter quase 3 anos, eu tô pensando se coloco ele ou não na pré-escola. Eu moro na Inglaterra, como eu disse, né, então eu tô nessa fase de entender. Eu pensei em educar em casa, mas ao mesmo tempo eu não tenho família, não tenho rede de apoio, eu tô numa fase que eu tô muito cansada, talvez eu vou deixar essa educação em casa para o secondary, né, que é depois que eles saem da primary school com 10 para 11 anos, que seria o nosso quinto, sexto ano. Na minha época era quinta série, mas eu acho que hoje no Brasil é sexto ano que fala. Então eles sairiam, e aí eu penso em trazer eles para educar em casa, porque eu acredito que ficar horas na escola aprendendo aquele tanto de matéria não vai fazer mais sentido, porque isso a inteligência artificial já dá conta, entendeu?
E aí, a minha ideia é trabalhar neles forte a criatividade, o senso crítico, os questionamentos, enfim, as habilidades que não são possíveis ainda, pelo menos, de serem facilmente executadas por uma máquina. Isso não quer dizer que o ensino não é importante, mas eu acho que a forma de pensar e resolver um problema e aprender essas matérias, eh, seria mais com desafios, projeto, dia a dia, problemas reais, enfrentar isso tudo sem o auxílio da internet e das redes sociais, sabe. Eu li uma matéria uma vez que fala que os filhos dos CEOs e de pessoas de alto escalão de empresas de tecnologias na Califórnia, inclusive alguns bilionários como o Bill Gates e o Elon Musk, que os filhos deles estudam em escolas completamente analógicas e completamente tradicionais, que parece muito mais a escola que a gente estudou na década de 90 do que qualquer outra coisa, que eles não têm acesso a telas à internet, que eles restringem bastante, que a maioria só começa a ter celular e tecnologia quando estão lá para os seus 14, 15 anos, que é quando já estão com aquela base bem formada, sabe, do senso crítico e ainda assim monitorado e com tempo definido. Então, eh, eu visitei várias escolas para poder ver qual escola eu ia colocar a minha filha, e uma coisa que eu percebi é que as escolas hoje, a forma que a maioria das escolas encontrou para poder dizer que está preparada para esse mundo que está acontecendo, é trazer a tecnologia para dentro da sala de aula. E eu acho que isso pega muito, tá, eu acho que as pessoas estão achando que de fato isso é o caminho. Então eu vi escolas com, eh, lousas interativas, com tablets, com aplicativos, com aulas que usam inteligência artificial e internet, e tela, enfim. E eu meio que fui para o lado oposto dessas escolas, assim, eu fugi desse tipo de escola e tentei aplicar, né, porque aqui a gente aplica e espera para ver se a gente é selecionado para aquelas escolas. Então eu tentei aplicar para as escolas mais analógicas possíveis, e que nessa primeira infância incentivava a arte, esporte principalmente esporte que não é todo mundo que ganha, que tem de fato uma competição, sabe, que tem uma frustração, que tem uma estratégia a ser pensada para vencer o jogo, escolas que tenham arte, que tenham aula de culinária, aula de floresta, tudo que é fora do livro e da sala de aula. Então, assim, eu não priorizei escolas com maiores notas naquelas provas de avaliação, sabe. Eu priorizei escola que entrega tudo menos tudo menos o conteúdo. Parece meio estranho, né, pôr a criança na escola para aprender tudo menos o conteúdo, mas, enfim. Porque eu acho que, assim, se a criança depois que ela sabe ler e escrever, que ela consegue interpretar bem texto, ela se ela tiver interesse nas coisas, ela consegue sozinha ir atrás e pesquisar e estudar, sabe. Na minha opinião, tá. Não tô dizendo que a escola não é importante, não tô dizendo que o ensino não é importante, não tô dizendo que o tradicional não vale. Vale, inclusive tem coisas que são muito complexas que eles vão precisar de auxílio, sabe. Mas eu priorizei escolas do esporte, da criatividade, de ensinar coisas práticas do dia a dia, porque eu acho que através dessas atividades eles vão desenvolver melhor o pensamento crítico. E priorizei escola que não tivesse tela, não tivesse muita tela, que não deixasse as crianças ficarem usando a internet. Não me importo de ter aula de programação, porque eu também acho importante delas saberem como funciona, mas eu acho que não é necessário para criança muito pequena. Antes de 9, 10 anos, também não acho necessário, eles não vão usar para nada. Enfim,
Vamos ver qual que eu vou conseguir. Depois eu gravo um vídeo aqui contando o que que eu tô achando da minha experiência. E graças a Deus, aqui na Inglaterra, eu tenho a opção de educar em casa. Então, se eu achar que não tá indo por um caminho que eu gostaria, eu já vou fazer uma coisa mais artesanal, vamos dizer assim, sabe. Vou educar em casa, vou colocar em aulas específicas, vou tentar contratar professor e fazer uma coisa mais, eh, direcionada, porque eu acho que funciona, né. Vamos ver, né, em setembro, em abril eu saberei se eu vou conseguir vaga. Graças a Deus, a escola que mais tinha esse perfil é a escola perto da minha casa, e eu visitei umas 6 escolas, tanto públicas como privadas daqui, dos 2, e as privadas, principalmente, focam muito nos resultados daqueles exames de, eu não lembro como é o nome, gente. Eu não lembro o nome, tá. Eu acho que nos Estados Unidos chama SAT, mas aqui eu não lembro o nome. É um exame que as adolescentes fazem no final da escola, e essa nota é importante para eles conseguirem vaga em universidade. Qual universidade, qual curso. É como se fosse o Enem nosso, sabe, do Brasil. E eu percebo que as escolas privadas, pelo menos as que eu visitei, a grande maioria, estão muito focadas ainda nisso, sabe, de, ai, Cambridge, Oxford, estão entrando nas melhores universidades e tal. E dependendo da área que meus filhos forem querer atuar no futuro, eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui, mas eu acho que o ensino universitário não será necessário, pelo menos não como ele é apresentado hoje, sabe. Talvez, sei lá, médico cirurgião, que vai ter que coordenar os robôs, um engenheiro que vai coordenar também toda essa parte de projeto, um arquiteto, que mais? Enfim, acho que poucas profissões de fato vão precisar de um ensino como é hoje da universidade. Vai ter que se adaptar muito, com certeza, mas um ensino formal de universidade, vamos dizer assim, né. Eu ainda não entendi bem como que as áreas criativas vão se posicionar em relação à IA, porque eu já vi tem música que é hit, que foi a IA que fez. A IA faz quadro, a IA faz imagens, a IA cria histórias, né. Então eu ainda não consegui entender bem, apesar de eu achar a criatividade importante e uma coisa única. Eu não sei se isso é uma coisa que vai ser para quem não é o iluminado, sabe, assim, quem não é o Beethoven, não sei se vai conseguir competir com a IA, sinceramente eu ainda não sei, não consigo enxergar isso. Quem tiver alguma opinião a respeito, por favor, deixa aqui embaixo, que eu estou muito curiosa para ler a opinião de todo mundo, porque isso para mim é uma incógnita gigante, eu não tenho nenhuma, assim, no clue, sabe, assim, eu não tenho nenhum palpite. Eh, que mais? Acho que é acho que essas profissões, né, que são bem regulamentadas, mas ainda assim, sabe, eu não acho que a regulamentação vai ser uma coisa que vai barrar a IA não. Que eu já conversei com alguns amigos e falaram: "Ah, mas a minha profissão é regulamentada e tal, não vai ser tão rápido". Mais ou menos, né, porque a empresa hoje eu acho que as empresas estão mais numa fase de competir para quem chega primeiro, para quem corta gasto primeiro, para quem consegue ganhar essa guerra. E eles não estão pensando muito não nisso, sabe. Acho que a ética vai ser um problema, que vai acontecer na fase 2 e talvez os seres humanos vão ter que conversar e chegar num acordo, sabe. Eu vejo um mundo onde os países vão começar a ser menos globais, por incrível que pareça, porque eu acho que, a guerra dessas tecnologias vai ser assim, um exemplo, tá. Posso estar falando besteira, mas tô falando assim como eu tô enxergando, que eu acho que aqui é uma ideia da gente conversar, então um brainstorm, como que vai ser, eu quero ouvir o que que vocês estão pensando também.
eu tô falando a partir das coisas que eu li, que eu estudei, que eu fiquei pensando, mas eu também não sou uma especialista na área, né. Eu sou uma mãe, uma psicoterapeuta, mestre em psicologia, mãe, que estou vendo a realidade diante dos meus olhos e estou querendo pensar, basicamente em como que eu vou me posicionar, minha família, meus filhos, minha vida. Eu não estou muito pensando também além disso não, porque eu não dou conta. E eu não tenho poder de ação, né. O que a gente tem poder de ação é dentro da nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Então, como eu estava dizendo, como eu vejo o mundo daqui para frente, principalmente na segunda onda, a gente acho que está na primeira onda, né, da inteligência artificial, na segunda onda, os países mais fechados, ao invés de globalizados, assim, porque eu acho que cada país vai desenvolver bem a sua tecnologia, a sua forma de se relacionar com essa nova realidade e, eh, como que eles vão liberar isso para suas populações. Por exemplo, eu não acho que uma empresa americana vai usar uma IA chinesa nem vice-versa, ou de outro país potência, né. E eu também não acho que a liberação das coisas vai ser igual. Por exemplo, nos Estados Unidos hoje os carros autônomos podem andar em alguns lugares. Aqui na Europa é proibido, por exemplo. Então acho que vai ter essa fase, sabe, de cada país, aí vai ter as parcerias. Por exemplo, eu não tenho tecnologia, mas aí eu tô parceiro da China, dos Estados Unidos, e a gente vai usar a inteligência artificial deles. Como é com o GPS? Acho que o GPS é assim, não é? Acho que não são todos os países que têm essa tecnologia, acho que o Brasil, por exemplo, não tem. Eu acho que o Brasil usa o da Europa, se eu não estou enganado. Então, assim, eu acho que isso vai acontecer. Então, cada país vai se relacionar com suas IAs ou com as IAs e tecnologias e robôs e coisas dos seus parceiros. E aí eu fico pensando se eu estou geograficamente colocada num lugar que facilita a vida da minha família, dos meus filhos, mas isso, nossa, eu tô com essa vibe, tá, nessa neura. E eu acho que depois da segunda onda vai rolar algum tipo de quebra, mas aí já é muita, eu não vou estar viva, eu acho. Meus filhos talvez, que aí vai ter alguma disputa. Eu acho que alguma potência vai querer dominar tudo. Mas aí já é coisa da minha cabeça e eu acho que eu não estarei viva, então eu vou me preocupar como eu me posiciono hoje, que é o que já tá aqui presente, igual eu falei, eu já uso IA bastante, tô usando porque eu quero aprender a lidar com ela. Uso muito, tá, muito, com cautela, mas uso muito. E fico pensando como que ela pode facilitar meu dia a dia. E como que eu posso me posicionar, e meu marido e minha família, pra gente estar bem posicionado e para os nossos filhos estarem educados e bem posicionados para essa segunda onda, que eu penso que vai vir forte. Não só no sentido das habilidades que a gente tem que desenvolver, mas também de geografia. Qual país, né, eu tenho condição talvez de me posicionar melhor geograficamente? Ou onde eu tô vai ser legal, tá bom. Ou no Reino Unido eu tô bem posicionada? Eu ainda não tenho nenhuma resposta para isso, tá. Ainda tô numa fase, assim, de se as crianças vão pra escola, vão se adaptar à escola, e aí eu acredito que elas indo pra escola eu vou ter mais tempo de pesquisar e pensar sobre o assunto. É, eu acho que no mais é isso. Eu quero que vocês comentem, participem, eu vou ler os comentários. Eh, uma coisa que eu não falei, mas que eu acho que também vai ser fundamental, fundamental, para a gente conseguir atravessar essa fase de IA, vai ser trabalhar o lado espiritual, sabe.
trabalhar o lado espiritual, entender que não termina aqui, que tem o transcendental. Quem como eu acredita em Deus e é cristã sabe que a nossa vida não é para a terra e sim para o céu. Então, junto com toda essa preparação para a gente encarar esse mundo, é muito importante, é fundamental, isso sem dúvida, a gente ficar firme no que a gente acredita, no transcendental, em Deus, em Jesus, em viver nessa terra buscando o céu, sabe? Né, é imprescindível, porque senão a gente fica doido, né? Uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que não acredita no transcendental, uma pessoa que não consegue ver que a vida não acaba aqui, que a vida não é só isso que a gente está vivendo, ela vê essas mudanças, essas possibilidades de guerra, essas coisas que estão acontecendo e ela fica maluca. Ela pira, né, na batatinha, como diz minha mãe, pira na batatinha. Então, eu acho que por hoje é isso. São reflexões, que eu ando tendo, coisas que eu ando lendo. Inclusive eu vi uma nessa mesmo podcast do criador de ChatGPT, ele foi bem apocalíptico. Ele diz que as IAs vão aprender tanto a se virar sozinhas e aprender as coisas sozinhas como humanos, que elas podem querer dominar e, enfim, aquela coisa bem filme de Hollywood, sabe, as máquinas contra os humanos. Mas e ele diz que pode ser que o começo não seja necessariamente robôs físicos, mas sim a inteligência artificial convencendo os humanos de fazerem as coisas. Por que que eu não me assustei tanto com isso? Porque eu acho que isso já acontece, né. A mídia, eh, os algoritmos das redes sociais, já são todos enviesados para convencer os humanos, né, de fazerem as coisas. E de votarem como eles acham que tem que votar, e de se manifestarem como eles acham que tem que se manifestar, de apoiarem o que eles acham que tem que apoiar. Então, assim, meio que eu acho que isso já acontece. Talvez potencialize um pouco, talvez, né, mas acho que já é uma coisa que é do presente, sabe. Acho que eu tenho mais medo da máquina, deles não precisarem do humano para atacar o humano, né, porque aí você não consegue convencer do oposto, né, como é que você vai convencer? Pegar no emocional de uma máquina que não tem emoções, para ela não fazer o que ela foi programada a fazer, né. Mas eu acho que eu não vou ver isso não, quem é da minha idade, talvez nem meus filhos vejam isso, então eu quero convidá-los a não se preocuparem tão distante, sabe. A não ser que você seja um desenvolvedor, uma pessoa que trabalha diretamente nesse tipo de tecnologia, ou você que está criando a criatura, ou você que é um governador ou um legislador que está fazendo leis, está tentando pôr ordem nisso, ou pesquisador da área. Se você não for nenhum desses, não perca seu tempo pensando em coisas muito apocalípticas, porque isso só vai te trazer ansiedade e te deixar meio maluquinho da cabeça. Então, vamos focar, eu acho, no que dá. O que que eu acho que dá? O que que eu acho que dá pra gente pensar? O que que eu acho que dá pra gente se preparar? Primeiro, como a gente se posiciona dentro da nossa profissão, então a gente tem que ter a sensibilidade de entender para onde que isso está caminhando. Igual eu falei, eu acho que a psicoterapia vai ser uma coisa muito mais de boutique, uma coisa muito mais elitizada, porque eu acho que as massas vão ficar com as máquinas, na minha opinião, tá? Posso estar enganada, mas é isso que eu penso. É, na minha área, né, eu já tive essa reflexão. Eh, Médico que não é cirurgião, por exemplo, também acho que deveria se preocupar. Porque eu acho que dar
diagnóstico, analisar exames, já tem um monte de máquina fazendo isso e daí vai popularizar rápido, que é muito mais barato do que contratar médico humano. Deixa eu pensar mais o quê. Outra coisa que dá para fazer, com certeza, preparar os filhos e tentar poupá-los de telas e de redes sociais antes deles estarem com a base formada. Então, se os filhos ainda não estão com a base formada, com pensamento crítico, se eles não conseguem fazer as coisas tudo sozinho, se eles não conseguem analisar se aquilo ali faz sentido ou não, eh, né, eu acho que preparar essa base da educação dos filhos, como eu falei, focar em esporte, criatividade, relacionamentos, aprender a matéria na solução prática de problemas, não no livro apenas ou no quadro. Fazer pensar fora da caixinha e tentar, ao máximo, retardar que os filhos joguem jogos, usem rede social, usam muito internet, eh, usem internet para resolver os problemas, para fazer conta, para que eles consigam desenvolver o cérebro e o senso crítico, sabe, principalmente nessa primeira infância até os 10, 12 anos. Primeira e segunda infância, enfim, até o começo da adolescência, né. A metade. Eu acho que se conseguir segurar até uns 14, 15 anos e formar bem a base, eu acho que já dá para começar liberando, eh, rede social e IA, né, porque eles vão ter que interagir com as máquinas e usar isso na vida adulta. Mas é o que dá para fazer, gente. É o que dá para fazer. E tudo que for além disso, eu convido vocês a não ficarem paranoicos e não ficarem pensando nisso, porque vai dar ansiedade. E se você acha que a sua profissão está em risco, por exemplo, quais são as alternativas? Você tem uma alternativa que é ser a referência na sua área, na interação da sua profissão com a inteligência artificial, né, você pode ser o regulador da rede so da inteligência artificial e a pessoa que aplica, analisa e aprimora na sua área. Isso exige bastante estudo, bastante empenho. E se talvez você acha que de alguma forma você não consegue entregar isso com excelência, porque são poucas vagas para fazer isso, né, você deveria pensar, na minha opinião, quais são as coisas que são mais braçais, criativas, coisas que não dependem tanto de máquina, que você também é bom. E começar a empreender nessas coisas, sabe. Porque eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para ter os robôs humanoides, e você ganha um tempo ali, sabe. Nem que for para você continuar ganhando seu dinheiro, fazer, né, seu colchão ali, para poder ter fôlego para estudar e se adaptar. No mais, eu acho que é isso. Eu estava muito preocupada mesmo com esse avanço da IA, agora eu tô mais tranquila e tô mais focada, assim, eu acho que meio que eu achei mais ou menos o que que eu preciso fazer. E se você tem outras ideias, se você acha que eu tô viajando, se você acha que não tem nada a ver, eu tô maluca, ou se você concorda comigo, se você quer dar a sua opinião, coloca aqui nos comentários que eu vou deixar essa live salva. E eu convido vocês a participarem comigo para bater um papo comigo, que eu quero conversar com vocês aqui no chat na próxima live. Eu vou divulgar lá no meu Instagram quando será a próxima. Deixa eu ver aqui qual que é o tema que eu já separei para a próxima live. Ó, o tema da próxima live, eu vou falar sobre imigração, morar fora, então você que tem interesse de mudar de geografia, de morar fora, de migrar pra Europa, ou você não tem interesse, mas quer saber como é, e às vezes, né, quer pensar no assunto, eu vou conversar sobre isso, falar da minha experiência e a gente pode bater um papo, tá bom? Muito obrigada para quem acompanhou a live e a gente se vê na próxima live. E tem vídeo novo no canal, hein, todo domingo. Então, já tem um vídeo falando do método GD GTD, que é Get Things Done, para ajudar na rotina e na vida da mãe. Tem dicas práticas muito boas para aplicar, já tá no canal.
E tem também hoje entrou o vídeo falando da minha experiência que eu tenho endometriose, né, como que eu descobri endometriose, eu descobri porque eu não estava conseguindo ter filho, então, assim, o vídeo da endometriose também já saiu, e semana que vem vai sair o vídeo falando da fertilização in vitro que eu fiz, da FIV, TEC, né, eu fiz TEC na verdade, e como é que foi esse processo vai ser semana que vem. Então, quem quiser assistir, quem tiver interesse, já tá lá no canal, o vídeo do para ajudar você a ser mais produtiva, para você tirar o excesso de pensamento da sua cabeça e se organizar melhor. E também tá lá no canal o vídeo falando da endometriose. Então vamos lá assistir, tá bom? Curta, comenta, compartilha, vou deixar salva, vou ter cortes dessa live para quem não puder assistir ela inteira, e até a próxima live. Tchau.